Olá, olá, seja novamente bem-vindo a mais um podcast. O podcast de hoje, queria fazer ele um pouco diferente. Na verdade, eu queria responder algumas solicitações de algumas pessoas que me vêm perguntando: Hugo, como é que você faz, para se manter motivado? Como que você faz para aumentar o seu poder de motivação? O que você faz aí no seu dia a dia que faz com que você se mantenha assim, aparentemente sempre motivado, sempre para frente, sempre entusiasmado em criar aquilo que você precisa criar, fazer o que você precisa fazer, sem perder o ritmo, né? Esses últimos dias eu fiz um post bem completo lá no meu blog. Para quem não conhece, o blog é o conquisteseuemocional.com.br. É o meu blog onde eu falo bastante coisa sobre inteligência emocional, neurociência, um pouco sobre também parte de desenvolvimento pessoal. E eu fiz esses tempos atrás um post falando um pouco sobre a motivação. Foi um post bem completo. Porém, ficou algumas dúvidas, Porque uma parte desse post eu falo um pouco sobre uma rotina que eu faço todos os dias, uma rotina que eu tenho diária, Uma rotina, que eu faço para me manter motivado. Porque primeiramente, para deixar um pouquinho claro, para mim, ao meu ver, a motivação, ela pode ser comparada a uma bateria de celular. Como assim? A motivação, ela não é algo que a gente tem e vai ter sempre para o resto das nossas vidas. Logicamente, algumas pessoas elas são mais motivadas do que as outras, isso naturalmente. Mas a nossa motivação, por si só, ela tem picos, ela tem declínios, e a gente tem que meio que recarregar as nossas pilhas motivacionais, A gente tem como se fossem baterias ali que faz com que nós sejamos motivados ou não. Então, se você vê hoje uma pessoa desmotivada, muito provavelmente é porque a bateria da motivação dela está muito fraca, E muitas coisas que estão em volta da gente nos mantêm motivados. Por exemplo, vai falar que você nunca conheceu alguém ou até você mesmo passou pela situação de falar: eu estou desmotivado no meu trabalho, não sinto mais vontade de trabalhar nesse lugar, queria mudar de emprego. Por quê? Porque a sua bateria motivacional neste lugar, nesse trabalho, ela não foi recarregada. E muitas coisas que se acontecessem faria com que essa bateria fosse recarregada. Por exemplo, uma promoção. Se você fosse promovido, essa bateria da motivação talvez ela fosse recarregada. Se você fosse mais reconhecido, se talvez o seu trabalho fosse mais próximo da sua casa, não sei. N fatores. Isso são circunstâncias da vida, São coisas que nós não controlamos, fazem com que nossa motivação aumente ou diminua. Só que, aí mora um grande problema. Se a gente for se sentir motivado só quando algo externo, uma circunstância, algo acontecer, nós ficamos refém, certo? De estar ou não motivado graças a um evento externo. Então o que a gente tem que fazer é tomar o controle dessas coisas que podem acontecer com a gente. Pode ser então fatores externos ou fatores internos, que aí são mais fatores psicológicos, fatores emocionais, sentimentais, que nós aí sim temos controle e podemos manipular e podemos utilizar a nosso favor para nos mantermos mais motivados. Então, usando de novo o exemplo do trabalho, se você é elogiado a cada 6 meses no seu trabalho, Isso é uma coisa que você valoriza muito e que faz com que a sua bateria da motivação seja recarregada. Isso é um problema, porque a sua bateria de motivação não vai durar 6 meses, muito provavelmente, se é só esse evento que faz com que ela seja recarregada. Então, se você conseguisse pensar em pequenos eventos, pequenas coisas que te mantessem motivado diariamente, semanalmente, mensalmente, seria muito mais difícil você sentir esse sentimento da desmotivação, Você sentir para baixo, sentir que não vale mais a pena, sentir que você quer desistir. Porque quando acaba a motivação, aí tudo foi para água abaixo. Porque você está a um passo de desistir. Acabou a motivação, você está a um passo de desistir. E muitas vezes nós pensamos, mas como que será que eu posso fazer para me motivar?
Porque esse é o grande segredo. Se você esperar para ser motivado, para se sentir motivado só por fatores externos novamente, você está numa fria. Você está com um grande problema. Grande problema. Eu costumava dizer para os meus amigos de trabalho, quando eu trabalhava numa grande empresa, no departamento de TI, eu ouvia muito dos meus amigos falando: ah, eu estou me sentindo muito desmotivado, eu vou sair, a empresa não me reconhece mais, isso e aquilo. Eu perguntava para essas pessoas o seguinte: mas e você? Você está se reconhecendo? Você está se motivando? Qual que é a sua motivação para estar nessa empresa? Né? Qual que é o seu desejo mais ardente? O que você tem lá na frente? O que você está almejando? Porque se você tem isso muito bem claro, a sua motivação vai ser um pouco mais natural. A motivação vai ser sua, vai vir de você e não da empresa. Tá certo? Então, deixando isso bem claro, falando um pouquinho, uma introdução sobre motivação, sobre qual que é a minha visão a respeito da motivação. E isso eu abordo bastante profundamente lá no meu post, no blog. Eu vou falar um pouco sobre a minha rotina. Uma rotina que eu desenvolvi, né, ao longo dos últimos anos, que eu percebo que fortalece muito não só a parte da motivação, mas como também a parte da minha mente, a minha calma, uma série de outros fatores da minha vida que melhoraram drasticamente com essa rotina que eu introduzi na minha vida. E essa rotina, eu desenvolvi ela e às vezes possa ser muito parecida com algumas outras rotinas que você já tenha lido por aí, porque é exatamente isso. Eu nada mais fiz do que modelei, né, a rotina de algumas pessoas que eu admirava, alguns mentores, pessoas que eu gosto e sigo bastante. Só que é lógico, eu adaptei para a minha realidade, né, para o Hugo. E é isso que você pode fazer. Então, talvez se você escute agora a minha rotina que eu faço e fala: nossa, eu achei muito interessante, eu queria testar, queria fazer comigo mesmo e ver quais são esses resultados. Mas pense, você é uma pessoa única, né? Você é diferente, então faça da sua maneira. Pense quais são as coisas, quais são os gatilhos que você vai utilizar, que você vai modificar para ser a sua cara essa rotina. Então vamos lá. A minha rotina, na verdade, o que eu faço todo dia é algo que eu faço logo pela manhã, assim que eu acordo. Eu desenvolvi uma rotina que são uma série de pequenos hábitos que eu tenho para fazer antes que meu dia se inicie propriamente dito, digamos assim. Então, eu costumo acordar bem cedo, né? Nos últimos tempos eu estou acordando entre 6h30, 7 horas, dependendo, às vezes eu até 6h20, depende muito do dia e também do horário que eu fui dormir no outro dia, porque isso também depende um pouquinho da demanda, né, do nosso trabalho. Eu costumo ler bastante à noite, então às vezes eu fico até um pouco mais tarde lendo, então isso vai depender um pouco. Mas eu gosto muito assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né, depois de lavar o rosto, escovo meus dentes, eu me troco e vou fazer uma caminhada. Ou faço uma caminhada, ou eu pego a minha bicicleta, eu vou andar um pouco de bicicleta, eu saio pelo bairro. Aqui onde eu moro tem uma lagoa, né? Tem uma lagoa bem grande, assim, dá pra mim andar praticamente uns 4 a 5 quilômetros. Eu gosto. Então, eu pego meu celular, pego meu podcast, eu gosto de ouvir bastante podcast pela manhã, ou podcast do Tim Ferriss, eu recomendo bastante. Eu recomendo também os podcasts do Brendon Burchard, para quem não conhece, procura lá, Brendon Burchard. Então, além de eu treinar o meu inglês, porque são podcasts em inglês, né, eu ainda são podcasts que me fazem abrir um pouco a minha mente. Então, por exemplo, o Brendon, ele é um dos maiores coaches do mundo, ele tem vários treinamentos de alta performance e desenvolvimento pessoal. Então eu pego esses podcasts e vou escutando com a mente bem tranquila, com a mente bem calma, e faço a minha caminhada, escuto meus podcasts. Volto para casa, tomo um banho. Assim que eu termino de tomar meu banho, eu gosto de tranquilamente, assim que eu saio do meu banho, eu tô tentando acalmar, né? Porque a gente chega da agitação, tava andando, chega um pouco cansado. Eu gosto de ver um vídeo, mas não é um vídeo qualquer. Eu não vejo rede social logo cedo, eu não acesso esse tipo de informação, esse overload de informações que as redes sociais trazem. Eu tento ficar ao máximo longe de e-mail, né? Por mais que ele seja até importante, às vezes tem coisas importantes, mensagens, WhatsApp, redes sociais, isso eu fico longe. Então eu escolho um vídeo,
dos vídeos dos canais que eu sigo no YouTube, ou até mesmo no Vimeo, que é um outro serviço de vídeos, eu escolho um vídeo motivacional. Só que eu não escrevo lá vídeo motivacional. Eu pego um vídeo aleatório sobre uma história de um empreendedor, uma história de sucesso, uma história de uma pessoa que eu admiro, ou um vídeo de sacada, qualquer tipo de vídeo, bem curto. Um vídeo entre 5 a 10 minutos, onde eu assisto esse vídeo. Depois que eu termino de assistir esse vídeo, eu vou tomar o meu café. Tomo meu café da manhã, bem tranquilamente, nada muito agitado, nada muito rápido naquela correria, né? Já para sair do dia. E esse é um dos motivos que eu acordo bem cedo, né? Para já fazer isso. Então, mais ou menos umas 7 horas da manhã eu já tô tomando meu café da manhã. E depois que eu termino de tomar o meu café, eu gosto de tirar de 10 a 20 minutos para fazer uma meditação. Então, terminei de tomar o café, eu sento no sofá, ou eu sento em algum lugar aqui na minha casa, escolho um lugar onde eu goste, onde está bem tranquilo, sereno, em silêncio. Normalmente a casa está vazia, né? Então só está eu aqui, eu consigo sentar e me concentrar. Eu tiro 15 a 20 minutos para simplesmente esvaziar a minha mente, ficar tranquilo, deixar as energias o mais tranquilas possíveis e medito. Qualquer outro dia eu vou fazer um podcast ou até mesmo um vídeo um pouco mais específico de como eu utilizo a meditação, né, na minha vida, como que eu aprendi a fazer a minha meditação, como que eu adaptei para mim, né? Não é nada no sentido religioso, né? Eu não faço meditação no sentido religioso da coisa, mas simplesmente para ter uma mente mais tranquila. Depois que eu meditei durante 20 minutos mais ou menos, eu vou e faço o meu planejamento do dia, né? O meu planejamento do dia nada mais é, eu escrevo de 5 a 7 tarefas que vão guiar o meu dia, ou seja, que são coisas que eu preciso fazer naquele dia. E também coloco sempre uma frase inicial que é o que vai guiar o meu dia naquele dia. Então, por exemplo, se eu tenho tenho que gravar um vídeo para o meu canal, eu coloco lá, o foco do dia é fazer o melhor vídeo que eu já fiz. É o foco do dia, coloco as 5 ou 7 tarefas, às vezes são 4, depende, coloco as tarefas embaixo. E por último, eu gosto de colocar e escrever, eu escrevo isso todos os dias, tá, pessoal? Eu não simplesmente deixo, né, na mente, não, eu pego papel, caneta, escrevo tudo, as tarefas, o foco do meu dia e por último, eu escrevo 3 coisas porque eu sou grato. 3 coisas porque eu sou grato de estar aqui, por eu estar vivo, por eu estar ali naquele momento, né? E por eu estar iniciando mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo, mais um dia de interação com as pessoas. 3 coisas. Isso é muito importante. Muito, muito. Eu poderia dizer que a parte da meditação e a parte até da atividade física, né? Porque libera vários hormônios logo cedo. Isso ajuda na motivação. E a parte de você estimular a sua gratidão logo cedo, primeira coisa do seu dia, é muito importante, mas muito importante mesmo. E são coisas simples, tá? Você pode agradecer, você pode ser grato pela sua família, você pode ser grato pela sua saúde, você pode escrever que você é grato pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu namorado, não sei, pelo seu bichinho de estimação, né? Pela simples oportunidade de você estar ali naquele momento, você pode ser grato. Mas escreva e leia. Isso é muito importante, muito importante. Então, depois que eu fiz isso, acabou. Eu já estou pronto para iniciar o meu dia. Eu já fiz o meu ritual onde eu reabasteci as minhas baterias motivacionais. E se você parar para perceber e analisar o porquê de cada uma dessas coisas, elas têm um porquê muito grande, né? Por exemplo, a parte da atividade física, como eu disse, ela libera neurohormônios e até hormônios que te estimulam o prazer, né? Quando você libera a endorfina, você está estimulando uma parte do seu cérebro que deixa você mais feliz, você já começa o dia com um ânimo diferente, com um astral diferente. A parte da meditação, você consegue ter um pouco mais de clareza, você inicia sua mente bem tranquila, você já não começa logo agitado com um monte de coisa de redes sociais. O vídeo que eu escolho para assistir, esse vídeo me inspira, esse vídeo me faz ficar mais enérgico, mais entusiasmado com a vida.
E eu simplesmente, de eu fazer todos os dias o que eu preciso fazer no meu dia, né, escrever as minhas tarefas, o foco do meu dia e o porquê eu sou grato, isso estimula e faz com que eu lembre exatamente o porquê que eu estou vivendo aquele dia, o porquê que eu tenho que me entregar, o porquê que eu tenho que me dedicar. Vocês percebem o quão forte é a ligação entre todos esses elementos, todos esses rituais? Que são pequenos rituais, na verdade pequenos hábitos que eu desenvolvi que cabem dentro de um ritual, né? E eu estou desenvolvendo, na verdade eu estou trabalhando em eu acordar um pouco mais cedo, porque iniciando esse ritual às 6 horas da manhã, quando for mais ou menos 7h30 da manhã, eu já estou pronto para começar o meu dia. Já fiz a minha atividade física básica, que é andar ou até correr. Já fiz a minha meditação. Já também assisti o meu vídeo motivacional e já posso começar o meu dia. Alguns dias, né, isso vai depender um pouco da minha rotina, é uma coisa que por isso que eu não falei, no post eu até falei, mas aqui eu não disse, é o seguinte: alguns dias, outros não, dá tempo de eu conseguir ler algum livro, né, ler algum capítulo de um livro. Então às vezes eu termino de fazer as minhas tarefas que eu preciso fazer no meu dia. Se eu acordei um pouco mais cedo, vamos supor, eu acordei 6h20, 6h10 da manhã, 6h15, dá tempo. Me sobram uns 20 minutos até eu sair de casa, até eu começar a trabalhar. Até mesmo quando eu vou trabalhar aqui em casa, eu leio um pouco, né? Eu gosto de ler pela manhã. Então eu tô com a mente bem tranquila, eu tô com a mente serena, eu aproveito e leio. Mas isso eu não consigo fazer todos os dias, né? Tem dias que nem eu disse, eu acordo um pouco mais tarde, que aí se eu acordo já umas 6h45, 6h40 ou 6h30, não dá tanto tempo de ler, né? Se sobra esse tempo, eu acrescento aí uns 20 a 30 minutos de leitura logo cedo, tá certo? Essa é a minha rotina que eu desenvolvi para o Hugo. Então assim, se você for tentar fazer algo parecido, desenvolva com as suas necessidades, com aquilo que você precisa. E eu tenho certeza, que se você fizer isso durante pelo menos um mês, que seja, tenta. Eu sei que no começo não é fácil, tá? Tudo antes de se tornar um hábito é muito doloroso, é difícil, mas tente. Eu te desafio a tentar fazer isso. Ou começa por uma rotina um pouco menor, né? Quando eu desenvolvi, pessoal, eu não fazia tudo isso. Eu simplesmente corria ouvindo meus podcasts, porque eu sempre gostei de correr logo cedo. Então eu ia correr e ouvir meus podcasts e percebi que isso fez uma diferença tremenda na minha vida. E eu parei estudando, analisando, né, neurociência, PNL, a própria inteligência emocional, os meus mentores. Eu percebi que se eu acrescentasse mais alguns elementos, o ganho em performance em todo o meu dia, não só com relação à motivação, ia ser tremenda. E foi quando eu comecei a fazer teste, comecei a colocar algumas outras coisas, tá certo? Então esse é o desafio. Tente você também fazer isso. Tente criar pequenas rotinas, pequenos hábitos. Pode ser pela manhã, pode ser durante a tarde, pode ser à noite, pode ser antes de dormir, não importa. Crie pequenos hábitos que façam com que sua motivação aumente. Porque eu digo e repito, motivação é como um músculo, né? Como uma bateria. Você tem que exercitar e você tem que recarregar. Se você não recarrega, a motivação acaba, ela vai se esgotando. Então não espere que ela se esgote por completo para chegar próximo, talvez, de você desistir de um projeto, desistir de uma ideia, desistir de um relacionamento, não sei, né? Para você parar e analisar. Recarregue ela periodicamente. Quanto mais frequente você recarregar suas baterias de energia motivacionais, muito melhor, tá certo? Então, pessoal, esse era o podcast de hoje. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha feito algum tipo de sentido. Eu acredito sim que tenha feito algum sentido. Eu sei que pode soar estranho, pode soar até um pouco, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Não, vai com calma, começa devagar, mas tente progredir sempre. Nós estamos aqui exclusivamente para evoluir como seres humanos, e essa é uma das maneiras que eu achei para aumentar a nossa motivação, tá certo? Então, novamente, se você gostou, pessoal, se você quiser ouvir mais podcasts como esse, visita lá. Eu tenho a minha conta no SoundCloud, para quem não conhece. É o soundcloud.com/Hugo Leonardo Rodrigues. Se você também quiser ouvir alguns vídeos meus lá no YouTube, corre lá no YouTube, só colocar Hugo Leonardo Rodrigues também, você já vai encontrar o meu canal. Tem minha página no Facebook, onde você pode encontrar vários e vários materiais como esse.
que é aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, né? Eu faço esses materiais, crio esses conteúdos realmente para ajudar você a melhorar a sua vida como um todo, tá certo? Então eu deixo um forte abraço e obrigado por estar até aqui, e a gente se vê e a gente tá junto num próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal.